Olá, tudo bem? Estamos em mais uma aula, Escola Bíblica Dominical, para estudar Provérbios capítulo 19. E hoje o tema de Provérbios capítulo 19 é: a sabedoria instrui o caráter. É engraçado porque quase todas as aulas nós estamos falando sobre realmente sabedoria e quase todos os temas é relativo à sabedoria. E hoje a sabedoria, ela instrui sobre o caráter. Vamos iniciar fazendo a leitura de 6 versículos. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que não se apressa com seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita com o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seus vizinhos. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Então, do início, né? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que perverte, do que o perverso em seus lábios e é um tolo. Então, ele já começa trazendo uma comparação acerca do pobre, que é melhor o pobre que anda na sua integridade. É melhor aquele que permanece com poucas riquezas, mas ele permanece fiel em sua integridade, no caráter de Cristo, naquilo que foi ensinado desde quando ele era criança, sabe? Desde quando ele foi criança, os seus pais o instruíram no caminho correto, naquilo que Deus tinha, e ele permaneceu íntegro. E quantas pessoas, né, elas corrompem os bons costumes para conseguir as riquezas desse mundo. E eu quero te dizer que não vale a pena. Não vale a pena se corromper, não vale a pena se vender, mas vale a pena permanecer no Senhor. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Então, não é bom que a alma fique sem o conhecimento, mas como? Como eu vou ter esse conhecimento? De onde eu vou tirar essa riqueza? E essa riqueza, ela é a palavra do Senhor. Essa riqueza é essa palavra que transborda em nós. Essa palavra que quando nós lemos, ela salta em nossos corações, ela salta em nossas vidas e nós precisamos permanecer em Deus. Nós precisamos permanecer nele, sabendo que ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. A tolice do homem perverte o seu caminho e o coração se irrita contra o Senhor. Queridos, a tolice, ela perverte o coração do homem, sabe? Nós precisamos ser sábios em Cristo Jesus. Nós precisamos buscar o conhecimento, o entendimento do que Deus tem sobre as nossas vidas. A falsa testemunha não ficará impune e aquele que fala mentiras não escapará. Quantos homens e mulheres perversos têm trazido mentiras, têm falado coisas que não são verdade e têm tentado perverter as coisas. Mas o Senhor, ele diz o seguinte: não ficará impune aquele que é perverso, aquele que fala mentiras. A mentira, quem é o pai da mentira? A gente fala isso lá para as crianças, né? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Mas muitos adultos parece que nunca ouviram isso numa aula de crianças. Ah, mas o adulto às vezes não conhece a palavra de Deus, tudo bem, mas tem muito adulto dentro da igreja que passou ali pela igreja da criança, que escuta a palavra de domingo a domingo, mas a mentira faz parte da vida dele. Que evangelho é esse? Que conversão genuína é essa? Que eu não mudo o meu caráter, que eu não transformo as minhas atitudes. E Deus, ele fala que o mentiroso, aquele que é perverso, ele não ficará impune. Não haverá, como é que diz, salvação, não haverá tranquilidade. Deus, ele vai vir e ele vai fazer justiça. Ele será justo em tudo aquilo que ele entregou em nossas mãos. Então, nós devemos permanecer fiel ao Senhor. Continuando, todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais se afastaram dele os seus amigos, ele os busca com palavras e ainda assim elas lhes faltam. Versículo 8. Aquele que adquire sabedoria ama sua própria alma.
Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre os príncipes. A discrição de um homem retém a sua ira, e a sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a grama. Então, novamente, Deus ele fala, a falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras perecerá. Mais uma vez Deus está falando que aqueles que falam mentira, aqueles que usam da mentira, eles irão perecer, eles não irão conseguir continuar. E, gente, a mentira, aquela história, né? A mentira tem perna curta. Então, além de você pagar perante a Deus, você ainda corre um grande risco de ser descoberto e ser mascarado para todo mundo. Por que viver uma vida de mentira? Qual é a necessidade? Tem pessoas que parece que elas viram uma doença, parece que tudo que a pessoa fala com você é uma mentira. Parece que ela vive em outro mundo e você está conversando com ela e você pensa assim, gente, existe alguma verdade no que essa pessoa fala? Porque parece que a vida toda daquela pessoa é uma mentira. E nós precisamos vigiar. Para que mentir? É melhor viver a verdade. É por isso que lá em Efésios, capítulo 6, quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele fala sobre revestir os lombos com a verdade. Gente, quando eu estou revestido da verdade, quer dizer que eu não posso ser atacado, porque eu estou revestido da verdade. Quando você se reveste da mentira, você é atacado. Porque você não está sendo sustentado pela verdade. E nós precisamos ser sustentados pela verdade. Nós precisamos nos vestir da verdade. E a verdade, ela é de Deus. Vale a pena aqui também falar sobre aquele que adquire sabedoria, ama sua própria alma. Eu queria dar um destaque maior a esse versículo. Porque adquirir a sabedoria é amor à sua própria alma. Adquirir a sabedoria é amar a si mesmo, sabe? Você pensa, será que adquirir sabedoria é amar a Deus? É amar a Deus, mas é amar também a sua própria alma. Quando você adquire sabedoria, você está se protegendo, você está se cuidando, você está se guardando, está guardando o seu coração, está zelando pela sua alma. E nós precisamos adquirir essa sabedoria. E essa sabedoria, volto a dizer, não é conseguida através de livros, não é conseguida através de muito estudo, anos de teologia. Essa sabedoria, ela vem do Senhor, é do alto, né? É uma sabedoria que vem de Deus. Então nós precisamos estar revestidos da sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria nós conquistamos quando nós buscamos a Deus dia após dia, por meio da palavra, por meio da meditação, por meio da oração, por meio do jejum. É quando nós estamos vivendo uma vida que agrada ao coração de Deus e dia após dia a gente vive essa vida agradável ao Senhor. Continuando, a ira do rei é como o rugido de um leão, mas o seu favor como um orvalho sobre a grama. Então, olha só, a ira do rei, ele compara a ira do rei a um rugido não qualquer, um rugido de um leão. E acho que se você já assistiu History Channel, alguns canais aí que passa bicho, meu pai, ele amava assistir tudo que era de bicho. Lá em casa, às vezes a gente queria assistir uma coisa diferente, ele assistia tudo que era de bicho, e a gente acompanhando ali como era o rugido do leão. E o rugido do leão é algo extraordinário. Você fica assim, é de dar medo, faz todo mundo recuar. Se você ouvir o rugido do leão pessoalmente, você vai querer correr. E ele compara a ira do rei ao rugido do leão. Mas ao mesmo tempo, ele vem e fala, mas o seu favor é como o orvalho sobre as gramas. Então, o que é um orvalho? É aquele frescor, né? Então, nós precisamos entender que, da mesma forma que não é bom que o rei esteja irado, é maravilhoso quando vem a sua benevolência, a sua boa vontade, as suas dádivas. Assim também nós podemos comparar com o nosso rei, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. O que nós queremos de Deus? Nós queremos a ira dele ou nós queremos usufruir das coisas boas que ele tem a nos oferecer? Porque, olha só que interessante, a palavra de Deus fala
Deus fala o seguinte: eis que eu ponho sobre ti hoje bênção e maldição. Ele fala, o diabo coloca a maldição sobre ti? Não, ele coloca disponível duas coisas. Eis que coloco para você escolher aqui, ó, bênção e maldição. Agora a escolha é sua. A mesma bênção que vem de Deus também vem a maldição, mas ele coloca para você escolher. O que você quer para sua vida hoje? Você quer ser abençoado? Você quer as minhas bênçãos? Está aqui. Você quer a maldição? Está aqui também. Quantas vezes nós declaramos palavras que não agradam o coração de Deus? A gente declara com a nossa boca. Hoje eu estava vendo o grupo da minha família, aí a minha tia colocou assim: comam carne enquanto ainda tem, porque meio do ano que vem ninguém come mais carne. Com a boca dela, ela está declarando isso. Ela está declarando isso. As coisas podem estar ruins? Sim. O governo pode ser insensato? Sim. Coisas ruins podem estar acontecendo? Sim, também. Mas o que nós estamos declarando com a nossa boca? Será que nós estamos declarando a bênção? Ou será que nós estamos declarando a maldição? Então, nós precisamos vigiar. Continuando. 13, versículo 13. O filho tolo é a calamidade do seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Casa e riqueza são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá a fome. Aquele que guarda os mandamentos guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixe que a tua alma ceda por causa do seu choro. Um homem de grande ira sofrerá uma punição, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e receba a instrução, para que no fim possa ser sábio. E vamos parar aqui. Então, nós temos aqui algumas mensagens preciosas para a gente estar retirando e que a gente pode trazer de destaque aqui. Primeiro, sobre o filho, né? Que ele é citado aqui. O filho, ele é a coroa dos pais. O filho é a alegria da mãe e do pai. Mas esse filho, ele só pode ser a alegria do seu pai quando esse filho ele é criado nos caminhos do Senhor, quando esse filho faz escolhas que agradam o coração de Deus. Eu acho muito interessante porque muitos pais que estão dentro das igrejas hoje, eles muitas vezes estão tão cansados, tão envolvidos com as suas atividades, suas rotinas, seja trabalho, seja as coisas seculares da vida mesmo, um encontro de família e etc., que eles privam os seus filhos de estarem na igreja, na casa do Senhor. E aí, muitas vezes, ao cobrar esses pais, nossa, mas onde estava o seu filho? Ah, não deu, aconteceu isso e aquilo e não sei o quê. E eu já vi muitas vezes acontecer desses mesmos pais, anos depois, chegar e falar assim: ah, meu filho ele não está mais na casa de Deus, meu filho se desviou. Ah, mas a culpa foi dos jovens, foi da liderança que não abraçou o meu filho, a culpa foi da liderança que não cuidou do meu filho. E deixa eu te falar, a igreja e a liderança não tem responsabilidade pelo seu filho, a mesma responsabilidade que você tem sobre o seu filho. Quem tem o dever de criar o seu filho no caminho é você. Se você não fizer a sua parte, não vai ser a liderança, não vai ser o pastor, não vai ser ninguém. É você. É você que tem hoje que tomar um posicionamento. Ano passado, a gente concluiu junto a leitura bíblica anual. E nessa leitura bíblica anual, eu tive o privilégio de ver minha mãe e os meus irmãos concluindo a Bíblia em 1 ano. E os meus irmãos de 10 e 11 anos só concluíram a Bíblia porque a mãe deles se posicionou e falou: vamos ler a Bíblia juntos. Eles teriam lido a Bíblia sozinhos? Não.
Eles não iam ler, eles iam ficar com preguiça, eles iam ter suas coisas, mas a mãe deles se posicionou. Então é necessário que os pais se posicionem. É por isso que aqui ele vai dizer o seguinte: castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa de seu choro. Esse versículo para mim me lembra criança pirracenta no mercado, né? Você está passando ali nas prateleiras e aí a criança começa a chorar: mãe, eu quero chocolate, mãe, eu quero sorvete. E a mãe: não, menino, não, menino. Aí a criança começa a dar chilique: tá bom, filho, e dá. Mas não é, antes fosse só isso, porque é numa pequena coisa como essa que a gente vê muitos pais cedendo a tantas outras coisas aos filhos. E enquanto os seus filhos, eles estão debaixo do seu teto, da sua casa, há de ter um posicionamento. Você tem que se posicionar como mãe, como pai, e dizer: debaixo do meu teto, debaixo da minha liderança, enquanto eu mantenho esse lar, vai ser do meu jeito. Vai ser assim. Então você vai continuar indo na igreja, você vai continuar buscando ao Senhor, e eu vou fazer de tudo para que o meu filho permaneça. Agora, se ele escolher não permanecer, aí eu vou lavar as minhas mãos, vai dizer assim: eu fiz a minha parte, você está fazendo a sua escolha hoje, sabe? O filho pródigo, ele teve a escolha dele. Ele escolheu sair de casa, pegar a herança, gastar com tudo que não prestava. E depois ele quebrou a cara. E ele teve que retornar e se submeter e pedir perdão ao pai. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Que nós sejamos os pais ou as mães que ensinam os filhos. Se você é pai, se você é mãe hoje, ensina o teu filho no caminho do Senhor. Castiga ele enquanto há esperança, é o que a palavra de Deus fala. Há de se falar também aqui: a preguiça lança em profundo sono e a alma indolente sofrerá fome. A preguiça, ela é a inimiga, ela é sua inimiga. Porque a preguiça, ela faz com que você não se alimente bem. A preguiça faz com que você perca as melhores oportunidades que estão debaixo do seu nariz. Deus, ele está te dando bênçãos, ele está te trazendo coisas extraordinárias. Mas a preguiça, ela pode fazer você perder grandes coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Aquele que guarda o mandamento guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. E aí, mais uma vez, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor para guardar a nossa própria alma. Continuando, ouve o conselho e recebe a instrução para que no fim possas ser sábio. Então é necessário que a gente ouça o conselho, receba a instrução para que a gente alcance a sabedoria, para que a gente possa ser sábio. Então, como eu vou ser sábio se eu não sei ouvir e se eu não sei receber as instruções daqueles que já aprenderam, daqueles que já viveram aquilo que eu não vivi? Ah, mas eu sei muito da Bíblia, mas eu não vivi nada. Eu não sei como é que é. E às vezes a gente quer cometer os erros quando os nossos pais já erraram e já está mostrando que, filho, eu já errei e eu quero te poupar. Eu quero poupar que você não passe por isso. Nós podemos ser poupados ou podemos fazer escolhas que nos levam à perdição, à destruição. Então, mais uma vez, uma escolha. O que você deseja viver hoje? Continuando. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é a sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende a vida. Aquele que tem habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito e não tem disposição nem para levar ela à sua boca. Bate em um escarnecedor e o simples tomará cuidado. E reprova alguém que tenha entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Versículo 27. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa-te de desviares da palavra e do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. E aqui a gente chega agora na reta final,
E eu gostaria da gente repetir esse versículo aqui. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Eu não sei qual propósito você tem colocado no seu coração hoje. Então, no próximo ano, você vai fazer planos e você vai pensar o que eu quero. E eu quero te dizer que o que a palavra de Deus fala aqui há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que nós precisamos é permanecer no conselho do Senhor. Não faça você os seus próprios planos, mas por que você não pergunta hoje? Senhor, o que o Senhor deseja para mim no próximo ano e no outro e no outro? Quais são os teus sonhos, os teus projetos, os teus propósitos sobre a minha vida? O desejo de um homem é sua bondade, é melhor um homem pobre do que um mentiroso. É melhor ser pobre do que ser mentiroso. É melhor não ter nada, mas ter tudo. O que é ter tudo? É ter o caráter. A sabedoria instrui o caráter. É o tema de hoje. Então, é melhor ter caráter. É melhor andar na verdade. O temor do Senhor tende à vida. Aquele que tem habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. Então, quando eu ando no temor do Senhor, eu entendo que eu estou satisfeita em Cristo Jesus. Eu entendo que eu serei satisfeita nele. Ele me satisfará todas as minhas necessidades, todas as minhas dificuldades. Ele estará comigo nos momentos bons, nos momentos ruins. A todo momento o Senhor estará conosco. O homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito e não tem disposição nem para levar ela na boca. Gente, olha o nível de preguiça. É o nível de preguiça que não tem disposição nem para levar comida para sua boca. Eu preciso pedir ao Senhor, Deus, me dê força. Se eu tenho preguiça na minha vida, Deus, repreende agora toda preguiça, porque eu preciso ter disposição para te servir. Nós, como cristãos, precisamos ter disposição para servir na casa do Senhor, porque não é fácil chegar mais cedo para ensaiar, não é fácil chegar mais cedo para arrumar, deixar o ambiente tudo limpo. Não é fácil você ter que estudar, dedicar tempo para trazer uma mensagem, mas nós não podemos andar como preguiçosos, mas como servos fiéis ao Senhor que se dedicam verdadeiramente, diariamente a Ele. E para a gente finalizar, aquele que aflige o seu pai expulsa sua mãe e é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de desviar das palavras do conhecimento. Então, mais uma vez, nós vemos o pai instruindo o filho, o pai falando, permanece no caminho. E nós, como filhos, precisamos escutar os nossos pais. Nós, como bons filhos, nós precisamos andar e permanecer nesse caminho. Qual é o caminho? O caminho da verdade. O caminho que é a palavra de Deus. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém virá ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Então, que nós possamos permanecer no Senhor. Que esse estudo de Provérbios possa edificar a minha vida, a sua vida, continuamente. E que nós possamos estar cada dia mais nos achegando a cada dia mais, perto de Deus, através da palavra do Senhor. Ficamos por aqui com mais uma aula de Provérbios. Deus te abençoe e nós te esperamos na próxima aula.